TV Shalom. Abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17. Muitos irmãos estão localizando. Gostaria de externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus Cristo, por esta santa e rica e bendita oportunidade. Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor André Salles. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe também o meu irmão Maico, que veio comigo ali de Ilha de Gamboa do Morro, me acompanhando. Meu irmão Adriano Santana, tive o prazer de conhecer pessoalmente. Deus abençoe também a vida dos meus amigos que estão na minha retaguarda. Deus abençoe a todos, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, que diz assim: E aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo, e Deus disse para que, havendo guerra, e porventura o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo de número 1, que um novo faraó vai se levantar sobre a terra do Egito. E este novo faraó, a Bíblia diz que ele não vai conhecer a José e nem os benefícios os quais José fizera para com a terra do Egito. E este novo faraó, ele vai observar que o povo de Israel eram mais numerosos do que os egípcios. Este novo faraó, ele vai perceber que a nação de Israel, que o povo hebreu, eram mais poderosos, mais numerosos do que os egípcios. E isto não vai agradar a este faraó. Este novo faraó, ele não vai ficar satisfeito em ver os filhos de Israel, que eram estrangeiros dentro da terra do Egito, crescendo e se multiplicando mais do que os egípcios. Este novo faraó não vai ficar contente, alegre, em ver o povo hebreu, os filhos de Israel, que eram escravos dentro da terra do Egito, se multiplicando e se frutificando mais do que os egípcios. Faraó não vai se agradar, ele não vai ficar satisfeito. E diz a Bíblia que ele vai reunir o seu povo. E no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 9, a seguir, Faraó vai dizer: Eis que os filhos de Israel são muitos e mais poderosos do que nós. Usamos sabiamente para com eles, para que eles não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e suba da terra do Egito. Então Faraó, junto com os egípcios, eles vão criar uma estratégia, eles vão criar um plano, no intuito e no objetivo de reter, de impedir, de embargar o crescimento, a multiplicação dos filhos de Israel dentro da terra do Egito. Faraó, ele vai aumentar a carga horária de trabalho sobre a vida dos hebreus. Faraó, ele vai aumentar o jugo, ele vai aumentar a servidão, a opressão, a oprimição. Tudo isso no propósito de impedir o crescimento de Israel na terra do Egito. Só que o tempo vai passar, aleluia,
E com o passar do tempo, este faraó ele vai perceber que o seu projeto de impedir a multiplicação dos filhos de Israel dentro da terra do Egito não estava dando certo. Com o passar do tempo, este faraó ele vai perceber que o seu projeto, que o seu plano de impedir, de reter o crescimento, a multiplicação dos filhos de Israel dentro da terra do Egito, não está saindo do jeito que ele havia planejado. Não vai estar saindo do jeito que ele havia arquitetado. Porque livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 12, vai nos dizer que quanto mais os egípcios afligiam os filhos de Israel dentro da terra do Egito, era aí que os filhos de Israel se multiplicavam e cresciam de uma maneira tão grande que a terra do Egito se enfadava por causa dos hebreus. Aleluia! Quanto mais os egípcios oprimiam Israel, era aí que Israel crescia. Quanto mais Faraó apertava o povo, quanto mais Faraó humilhava o povo, perseguia os hebreus, era aí que os hebreus cresciam, se multiplicavam e se desenvolviam dentro da terra do Egito. Eu já quero liberar a primeira palavra profética nessa noite. O inimigo ele pode se levantar contra a tua vida no intuito, no projeto de embarcar a tua caminhada. Mas quanto mais o inimigo se levanta contra a tua vida para impedir a tua caminhada, é aí que você caminha, é aí que você prossegue. Aleluia! O inimigo ele pode se levantar contra a tua vida no projeto, no intuito de impedir, de reter o seu crescimento ministerial e espiritual. Mas quanto mais o inimigo se levanta contra a tua vida para impedir o teu crescimento ministerial e espiritual, é aí que você cresce, é aí que você se desenvolve. Aleluia! Pode até levantar em calúnia contra a tua vida, num propósito, num objetivo de queimar o teu nome, queimar o teu ministério. Mas quanto mais levanta calúnia, defamações contra a tua vida para queimar o teu nome, é aí que Deus te honra, é aí que Deus te exalta, é aí que Deus te agradece, oh glória. Deixa quem quiser falar mal de você, irmão. Deixa quem quiser falar mal de você, irmã. Deixa eles se levantarem contra a tua vida. Deixa eles te caluniar, te perseguir, te defamar, te criticar, te afligir. Deixa eles se levantar. Porque quanto mais eles se levantam contra a tua vida, quanto mais eles te caluniam, quanto mais eles te perseguem, quanto mais eles te criticam, quanto mais eles te afligem, quanto mais eles se levantam contra você, é aí que você cresce, é aí que você se desenvolve. Oh meu Deus, só que está recebendo a palavra, adore a Ele aí, adore a Ele aí. As calúnias que estão levantando contra você, as perseguições, as defamações que estão se levantando contra a tua vida para te parar, para te deter, para impedir a tua caminhada, está servindo de combustível para você avançar. Eu não vim ali de Ilha de Gamboa do Morro brincar de pregar a palavra. Eu vim aqui pregar, eu vou dar lugar. Quem vai dar lugar? Adore a Ele aí. Adore a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus da verdade. A Bíblia diz que quanto mais Faraó apertava o povo, era aí que o povo crescia. O jugo estava tão pesado sobre a vida dos filhos de Israel, que durante os 430 anos, os quais os filhos de Israel vão viver dentro da terra do Egito, um dos períodos mais amargurados, um dos períodos mais dolorosos, o qual Israel vai viver dentro da terra do Egito, durante os 430 anos de cativeiro, vai ser durante o reinado deste novo faraó. Vai ser um dos piores momentos a qual Israel vai viver dentro da terra do Egito. O jugo estava tão pesado sobre a vida dos hebreus, a escravidão estava tão dura sobre a vida dos israelitas, que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 2,
versículo de número 24 e 25, vai nos dizer que depois da morte desse faraó, Israel vai clamar a Deus, Israel vai suplicar ao Senhor, pedindo uma ajuda, escape para aquela situação a qual eles estavam vivendo. E a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 24 e 25, nos diz que os clamores dos filhos de Israel chegou até o trono, até as narinas de Deus. E Deus se lembrou do concerto que havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que daria uma terra à sua descendência, que manava leite e mel. Deus havia se lembrado do povo. Observe algo comigo aqui, para nós entendermos a palavra de Deus. A palavra lembrou-se Deus dos filhos de Israel dentro da terra do Egito. A palavra lembrou-se Deus aqui dentro da Bíblia Sagrada. Ela não está querendo nos dizer que Deus havia se esquecido da promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que daria uma terra à sua descendência que manava leite e mel. Não, a palavra que lembrou-se Deus, ela não está querendo dizer que Deus havia se esquecido de Israel dentro do cativeiro egípcio. A palavra que lembrou-se Deus, ela não está querendo nos dizer que Deus havia esquecido do seu povo. Não, Deus ele não sofre de Alzheimer, diácono Adriano, e tampouco de amnésia. A palavra que lembrou-se Deus neste texto bíblico, ela está querendo nos dizer que havia chegado a hora de Deus cumprir com a sua promessa, aquela promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que daria uma terra à sua descendência. A palavra que lembrou-se Deus, ela está querendo nos dizer que havia chegado a hora, que havia chegado o momento de Deus arrancar Israel do cativeiro egípcio. A palavra lembrou-se Deus aqui, ela está querendo nos dizer que havia chegado o dia, havia chegado a hora, havia chegado o momento de Deus arrancar Israel da terra do Egito e conduzir o povo para a terra de Canaã, porque Deus jamais se esquece de um filho seu. Deus jamais se esquece daquilo que ele prometeu. O negócio é que existe um tempo certo, uma hora certa, um momento certo de Deus cumprir com a sua promessa sobre a sua vida. Aleluia. Você pode estar caído hoje, prostrado hoje, na sarjeta hoje, mas Deus não se esqueceu de você. O negócio é que existe um tempo certo, uma hora certa de Deus te levantar, te erguer da cinza e do pó. O teu filho pode estar no crack hoje, na maconha hoje, na criminalidade hoje, mas Deus não se esqueceu da promessa que ele te fez, que vai mudar a história do teu filho. O negócio é que existe um tempo certo, uma hora certa de Deus arrancar ele da criminalidade. Aleluia. Deus não se esqueceu da tua casa, Deus não se esqueceu da tua família. O teu marido pode estar no álcool hoje, na prostituição hoje, mas Deus não se esqueceu da promessa que ele te fez. O negócio é que existe uma hora certa, um momento certo, um tempo certo de Deus mudar a história dele, mudar o cativeiro dele. Deus não se esqueceu da tua casa, não se esqueceu da tua família. Aquela promessa que Deus te fez, ela ainda está de pé. Aquilo que Deus falou que ele vai fazer porque ele é Deus. Aí o profeta Isaías vai escrever no seu livro, capítulo de número 49, versículo de número 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, mas ainda que esta se esquecesse do filho do seu ventre, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que o teu nome está cravado na palma das minhas mãos. O teu nome está cravado na palma das mãos de Deus, mulher. O teu nome está cravado na palma de Deus, homem. Vai chegar um dia que Deus lá no céu vai olhar para a palma das suas mãos, vai ver o seu nome escrito, e ele vai bradar de lá dizendo: chegou o dia dele, chegou o dia dela, chegou a hora dele, chegou a hora dela. Só quem recebe adora a ele aí. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio abrir a boca para adorar, quem veio exaltar, adore a ele aí.
esqueceu de você. A Bíblia diz que quando Israel clama, Deus levanta Moisés. Moisés desce para a terra do Egito, simbolizando o braço forte e a mão poderosa de Deus para arrancar Israel da terra do Egito. A Bíblia diz no capítulo 13, versículo 17 do livro de Êxodo, do qual nós acabamos de ler, ela nos diz que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não conduziu Israel pela terra que dava acesso às províncias dos filisteus, que era um caminho mais perto, que era um caminho mais curto. Deus não conduziu Israel por esse caminho. Se Deus conduzisse Israel para Canaã por essa rota que dava acesso à terra dos filisteus, a jornada, Adriano, dos filhos de Israel em direção a Canaã, pastor André Salles, seria uma jornada curta. Se Deus conduzisse o povo para a terra prometida pela rota, pela estrada que passava pela terra dos filisteus, a peregrinação, a viagem dos hebreus em direção à terra prometida, seria uma viagem sucinta. Se Deus conduzisse o povo por esse caminho, com menos de um mês Israel teria chegado dentro da terra de Canaã. Só que Deus não vai conduzir Israel por esse caminho. Por quê? Se Deus levasse Israel para Canaã por esse caminho, Israel teria que passar pela terra dos filisteus. E se o povo de Israel, em sua jornada em direção a Canaã, tentasse passar pela terra dos filisteus, com certeza haveria uma guerra entre os filhos de Israel contra os filisteus, porque o próprio texto diz que Deus não levou eles por esse caminho para que eles, não vindo à guerra, se arrependessem e quisessem voltar para a terra do Egito. Se Israel, em sua viagem em direção à terra prometida, tentasse cruzar, tentasse passar pelas províncias dos filisteus, com certeza, sem sombra de dúvida, os filisteus demonstrariam resistência no intuito de impedir a passagem dos hebreus pelas suas terras. Com certeza haveria uma guerra, haveria uma batalha, haveria uma peleja. Só que Deus aqui nesse momento jamais iria permitir Israel entrar em uma guerra. Deus aqui nesse momento jamais iria permitir que o povo hebreu entrasse em uma batalha. Por quê? Israel tinha acabado de sair da terra do Egito, e o povo de Israel não tinha um preparamento físico e militar para entrar em uma batalha. Israel aqui tinha acabado de deixar o cativeiro egípcio. O povo estava debilitado. O povo não tinha preparamento para a guerra. O povo não tinha preparamento militar para travar uma guerra, principalmente com os filisteus, que eram considerados os grandes guerreiros naquela época. O povo estava debilitado, havia acabado de deixar o cativeiro, e eles não tinham nenhuma probabilidade de entrar em uma guerra. E Deus aqui jamais iria permitir que o povo entrasse em uma batalha, em uma peleja, sem eles estarem preparados para a guerra. Entendam-me os senhores e as senhoras, eu não estou subestimando o poder de Deus sobre a vida dos filhos de Israel. Sabemos que Deus é um Deus invencível, indestrutível. É um Deus que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. Será que você pode dar uma glória a Ele aí, porque Ele merece? Se Deus quisesse dar vitória aos filhos de Israel contra os filisteus, mesmo sem os hebreus estarem preparados para a batalha, para a peleja, Deus teria dado, porque Ele é Deus. O querer, o efetuar pertence a Ele. Eu estou me referindo aos filhos de Israel na condição humana, na condição física. E na condição humana e física, o povo não tinha probabilidade de entrar em uma batalha, porque não tinha preparamento militar e físico. Então Deus jamais iria permitir Israel entrar em uma batalha. Deus jamais iria permitir Israel travar uma guerra, travar uma peleja, sem eles estarem preparados para a batalha, para a peleja. Deus jamais vai permitir você entrar em uma guerra se você não tiver uma preparação espiritual e psicológica suficiente para vencer a guerra.
Deus jamais vai permitir você entrar em um vale, você entrar em um deserto, se você não tem uma preparação, uma capacitação espiritual suficiente para vencer o deserto, para vencer o vale. Deus jamais vai permitir você entrar em uma crise espiritual e financeira, se você não tiver uma preparação espiritual para vencer a crise financeira. Deus jamais vai permitir o vento assoprar dentro da tua casa. Deus jamais vai permitir o barco balançar para um lado e para o outro, se você não tiver preparamento espiritual para vencer. Deus jamais vai permitir você enfrentar alguma fase, se você não tiver uma preparação para vencer a fase. Se Deus permitiu você entrar nessa guerra a qual você tem travada nesses últimos dias, é porque Ele acredita em você. Ele sabe que você tem preparação suficiente para vencer essa guerra. Oh glória! Se Deus permitiu você entrar nesse vale, entrar nesse deserto a qual você tem passado, é porque Ele confia em você, Ele acredita em você. Ele sabe que você tem preparação espiritual suficiente para vencer. Glória! Se Deus permitiu você estar diante desta porta fechada, não arranja trabalho, não arranja emprego, é porque Ele acredita em você, Ele confia em você. Ele sabe que você tem preparação espiritual suficiente para vencer. Se Deus permitiu o barco balançar, se Deus permitiu o vento soprar sobre a tua vida, é porque Ele confia em você, Ele acredita em você. Ele sabe que você tem preparação para vencer, Ele acredita em você. Enquanto muitos estão apostando na sua queda, enquanto muitos estão apostando na sua derrota, enquanto muitos estão dizendo que você não vai vencer essa prova, enquanto muitos estão dizendo que você não vai vencer esse deserto, enquanto muitos estão dizendo que você não vai vencer esse vale, enquanto muitos estão dizendo que você vai parar, que você vai recuar, que você vai desistir no meio do caminho, tem um lá no céu que confia em você, tem um lá no céu que acredita em você, tem um lá no céu que aposta em você. Você já enfrentou tantas lutas, você já enfrentou tantas batalhas, tantos desertos, já matou tantos ursos, tantos leões, já passou por coisas piores do que essa, já enfrentou vales piores do que esse, já enfrentou momentos piores do que esse a qual você tem vivido, e você nunca parou, nunca recuou, nunca desistiu. É agora que você vai parar, rapaz. É agora que você vai desistir, mulher. É agora que você vai recuar. Mas Deus me trouxe ali de Ilha de Gamboa para te dizer: não para não, não desiste não. Tem um lá no céu que acredita em você, tem um lá no céu que aposta em você. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo vai escrever na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Mas mediante a todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Queira o diabo não, você vai vencer essa prova, mulher. Queira o diabo não, você vai vencer essa luta. Queira o diabo não, você vai vencer essa tempestade. Queira o diabo não, você vai vencer esse deserto. Queira o diabo não, você vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer, você vai vencer. Só quem vai vencer, adore a Ele aí. Adore a Ele aí. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Fica de pé, fica de pé. Aleluia, não para não. Não desiste não. Aguenta mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Porque o que há de vir virá e não tardará. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, exalte o santo nome dEle, porque Ele merece. Glória. Quem está sentindo? Quem tá sentindo Ele aí? Quem tá sentindo? Quem tá? Oh meu Deus! Rabandaia sou rebede, Ramandaia série bidi. Adore a Ele. Adore a Ele. Deixa Deus te usar. Adore a Ele. Aguenta
Aguenta mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Eu vou descer aqui, irmão. Vou descer aqui, pode adorar, pode adorar. Suporte um pouco mais. Ele conta com você. Ele acredita em você. Aguenta mais um pouco. Já aguentou até agora, porque não aguenta mais. Eu estou sentindo ele aqui, profeta. Urabandaya sou remede. Uribidi candaya sera bancanda. Urabacandaya sou. Quem está sentindo adore. Sem forças, desanimado, decidi parar tudo e parar. Deus te conhece. Deus conhece tua estrutura. Está fazendo. Dá um abraço nela. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Ele conta com você. Diga para o seu irmão do seu lado, não pare não. Fala com autoridade, irmão, não pare não. Ele conta com você. Ele confia em você. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Só quem pode dar uma salva de palmas para ele, aplauda ele porque ele merece. Aplauda ele porque ele merece.